Primeiro livro dos Reis, capítulo número 20, versículo 28 a 30, nós vamos ler a palavra de Deus. Palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com você nessa noite é: Deus dos montes e dos vales. Deus dos montes e dos vales. A Bíblia diz: o homem de Deus, diga comigo, o homem de Deus, é a mesma coisa que profeta, fala, a mesma coisa que profeta. Ele foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus e sírios são a mesma coisa, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga, os arameus pensavam que Deus era Deus só das montanhas, só dos montes. Verso 29, durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus, e o restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Amém? Meu irmão, essa noite eu quero falar sobre isso. Deus dos montes e dos vales. O rei da Síria, Ben-Hadad, esse nome me persegue, não é verdade? Eu tento, irmão, eu estou há 4 domingos pregando e tentando sair desse nome. Mas veja só, Ben-Hadad, irmão, Ben-Hadad, irmão. Ele cerca Samaria. Presta atenção, irmão, como é que isso aqui é profético. Com o objetivo de invadir Samaria. Quem estava em Samaria? O reino do norte. Samaria era a capital do reino do norte. Quem era o rei nessa ocasião? O rei Acabe, casado com aquela bruaca daquela Jezabel. Então, em nome de Jesus, não bota o nome da sua filha de Jezabel não, tá? Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia. Então diz a Bíblia que Acabe era o rei do reino do norte, e Ben-Hadad, rei da Síria, sírios, arameus, mesma coisa. Você já ouviu falar de Ben-Hadad cercando a Samaria na época do profeta Eliseu, mas esse era o pai do Ben-Hadad. Esse aqui é o Ben-Hadad filho. E diz a Bíblia que ele está cercando Israel. Qual é o objetivo dele? Ele quer tomar os bens, ele quer tomar os tesouros, ele quer tomar o dinheiro, ele quer tomar as mulheres, ele quer tomar os filhos do povo de Israel. É isso que Ben-Hadad faz. Quer destruir a família, quer destruir as coisas que Deus tem feito. E com isso, irmão, Ben-Hadad então tenta tirar tudo isso. Só que o rei Acabe resolve resistir. Ele diz: eu não vou entregar as nossas mulheres, eu não vou entregar nossos filhos, eu não vou entregar nossos tesouros, eu não vou entregar nossos bens. E aí Ben-Hadad manda um recado: nós vamos entrar em Samaria, nós vamos queimar tudo aí, nós vamos matar todo mundo, nós vamos acabar com a raça de vocês. E é nesse momento que você leu comigo. O profeta chega até o rei de Israel e diz para ele: pode ir, Deus vai dar vitória. Um profeta então se levanta, diz a Acabe: Deus está entregando a você os arameus, os sírios em suas mãos. E então eles têm um primeiro combate, e nesse primeiro combate o povo de Israel sai vitorioso. Por quê? Porque eles venceram essa batalha. E essa batalha se deu nos lugares altos da Palestina, nos montes da Palestina. E é nesse instante, irmão, que os conselheiros dos sírios, porque o mal também tem os seus profetas, o conselheiro dos sírios então se aproxima do rei Ben-Hadad e explica para o Ben-Hadad qual foi a razão da derrota dos sírios para o povo de Israel. Presta atenção aqui. E então eles dizem o seguinte: olha, nós lutamos nos montes, por isso que nós perdemos, porque os deuses deles, do povo de Israel, são deuses das montanhas, mas o segredo está em combater no vale, porque lá os deuses deles não têm poder no vale. Presta atenção, irmão. E aí então 1 Reis 20, 23 diz o seguinte: enquanto isso, quando eles perdem o primeiro combate nos montes, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, nos vales, com certeza seremos mais fortes do que eles. Isso aqui é típico do pessoal da resistência, né, que não aceita a derrota. Os arameus ou sírios, eles acreditavam que o Deus de Israel era um Deus que só tinha poder nos montes. Eles acreditavam
que o Deus de Israel era como se fossem os deuses das outras nações, que eram limitados ao espaço físico, que só tinha poder no lugar que eles estavam. E sabe que alguns homens de Deus se confundiram assim? Foi exatamente por essa razão que Jonas resolveu fugir. Jonas deixa o local onde ele acreditava que Deus só era Deus naquela estrutura, naqueles limites, e ele resolve partir de navio para Tarsis. Então veja, o próprio Jonas pensava que Deus estava limitado ao espaço, mas o nosso Deus, irmão, não é limitado pela estrutura geográfica. O nosso Deus não é limitado pelo espaço. Deus é Deus nesse templo, Deus é Deus fora desse templo. Agora escute, eles acreditavam, os arameus, que Deus era Deus de circunstâncias fáceis. Para eles, Deus só era Deus nos montes, só era Deus nos lugares altos, só tinha poder para dar vitória a Israel somente nos montes. Mas no vale ele era fraco, ele não era capaz de garantir a vitória. A criptonita do Deus Israel era o vale, na cabeça dos arameus, porque lá no vale ele ficaria fraquinho, e os arameus ou os sírios poderiam vencer. Então na cabeça dos sírios, Deus não era capaz de garantir vitória nos vales. Na cabeça dos sírios, ele não tinha poder nos vales. Agora escuta, meu irmão, pior do que os sírios são os crentes pensarem que Deus não é Deus nos vales. Pior do que os sírios é a gente pensar que Deus diminui o seu poder quando nós entramos nos vales da vida. Gente que só acredita em Deus para situações das montanhas, mas não para situações dos vales. Gente que só acredita em Deus, que Deus é um Deus só de domingo à noite da igreja, mas não é um Deus para andar com você segunda a sábado, no seu trabalho, no seu casamento, na sua história de vida. Tem gente acreditando ainda que Deus só é um Deus de domingo, por isso que só vai na igreja domingo. Tem gente que acredita que Deus está restrito a assuntos relativos à religião. Se não é religião, não é alçada de Deus. Deus não sabe de ciência, Deus não sabe de cura, Deus não sabe nada disso. Ei, você é um incrédulo. Escute, há muita gente equivocada pensando que Deus é um Deus só dos montes. Não, Deus é um Deus dos montes, mas Deus é um Deus dos vales também. Agora, como é que isso aplica à nossa vida? Na vida, irmão, tem hora que a gente está por cima da carne seca, como diz o carioca. Na vida, tem hora que a gente está na montanha, tem hora que a gente está nos montes, tem hora que a gente está, sabe, nos lugares elevados. Na vida tem hora que a gente está nos montes, está arrebentando, as coisas estão dando certo para nós. Tem momentos que a gente está andando em vitória, tem momentos que a gente está andando por cima, andando nos montes. E o que são os montes? Os montes representam a nossa vitória. Os montes representam os tempos favoráveis para nós. Os montes representam o momento que a gente está ligado em Deus, buscando a Deus, cheio de Deus. É aqueles tempos que nós estamos andando em vitória, onde nada nos abala, onde aquilo que parece uma ameaça, o que representa uma ameaça para nós, a gente diz, não faz diferença, eu estou forte, eu estou fortalecido. Só que eu preciso dizer uma coisa, irmão, tem momentos que a gente está no vale, tem momentos que a gente não está mais no monte, e a gente se vê acuado, a gente se vê cercado, as montanhas estão ao nosso redor, e sabe o que é pior? Lá nas montanhas o inimigo está preparado para tirar os seus dardos inflamados da nossa vida. A gente se sente cercado, a gente olha e só vê montanha, a gente diz, eu estou aqui, eu estou fechado, parece que nada vai resolver na minha vida, eu estou no vale. Davi retratou isso muito bem em um dos seus mais famosos salmos, o Salmo 23. Ele começa o salmo dizendo, Deus é um pastor. Ele diz, Deus é o meu pastor, um pastor pessoal. Então Davi diz no Salmo 23, tem momentos de pastos verdejantes, tem momentos de águas tranquilas, tem momento de alegria, mas em seguida ele diz, mas também tem momento de vale da sombra da morte, tem momento de vitória, mas também tem momento de derrota. Agora escute, a vida tem pastos verdejantes, a vida tem águas tranquilas, mas a vida também tem vale da sombra da morte, meu irmão. Jesus estava no alto da montanha, junto aos seus discípulos, ele estava orando, e a Bíblia diz que enquanto ele orava, o rosto dele se transfigurou. E sabe o que é transfigurar? É mudar a figura. Trans é um prefixo que fala de mudança.
Ele se transfigurou, o rosto dele mudou de figura. Não era aquela figura decalcada, desenhada, agora era uma figura brilhante. O rosto de Jesus se transfigurou. A Bíblia diz que enquanto ele orava, as suas roupas ficaram brancas como a luz. A Bíblia diz que enquanto ele orava, Elias e Moisés apareceram diante dele e começaram a conversar com ele. Meu irmão, tu já imaginou essa visão? Mas a Bíblia também diz que os discípulos ficaram maravilhados quando ele terminou aquele tempo com Deus que ele tirou na montanha. A Bíblia diz então que eles tiveram que descer para o vale, pois havia ali um pai implorando pelo seu filho para ser liberto do demônio. O texto diz em Lucas 9:37, no dia seguinte, aquele momento único da montanha, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, eu suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Em seguida ele vai dizer, porque tem um demônio que o pega e o lança no fogo, e o lança na água, e acaba com ele, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, a vida cristã se parece com isso. Nós começamos a nossa vida cristã no monte, todos nós começamos a nossa vida no monte, a vida cristã. Cristo se revelou a nós, Cristo se mostrou para nós, nós tivemos uma visão de Jesus, Ele perdoando os nossos pecados, Ele cancelando as nossas culpas. A gente estava no vale do pecado, a gente está no vale da destruição, mas Jesus veio e nos levou para o alto da montanha. E quando você está no alto da montanha, a única coisa que você quer é ficar perto de Deus. Você se lembra quantas vezes naquela época que você se converteu a Jesus, o seu objetivo era morar no templo, era morar na igreja. Melhor lugar não havia para você do que na casa de Deus. Melhor lugar não havia para você do que estar diante de Deus, do que ler a palavra, do que orar ao Senhor. Você passava a noite orando, irmão, você passava chorando só de ouvir o nome de Jesus. É o tempo da montanha, é o tempo do começo da vida cristã. O mundo poderia até acabar para você, mas ao culto jamais você faltaria. Com dor de barriga ou sem dor de barriga você vinha ao culto. Mas hoje o lóbulo da orelha dói, você fica em casa. Hoje vai passar uma reportagem no Fantástico, você fica em casa. No tempo da montanha a gente quer cantar para Deus sem parar todos os dias. Mas para alguns, escuta aqui, para alguns, o tempo da montanha acabou. Agora você desceu para o vale. É por isso que alguns crentes antigos viram para os novos convertidos assim: não, você está aí porque vocês são tudo jovens, são tudo adolescente, depois vai ficar igualzinho a mim. Está vendo como é que eu sou normal? Você não é normal, você está morto. É diferente. É diferente. A verdade, irmão, é que fizemos uma triste descoberta na nossa vida. Os montes não duram a vida toda. Os tempos de vitória não duram a vida toda. Os montes não duram a vida toda. A pior coisa que tem é pessoas acreditarem num evangelho assim, num evangelho só de monte, só de alegria, só de vitória. Tem vale também, irmão. Agora escute, aprenda uma coisa: sempre depois do monte tem um vale. Sempre depois do monte. Você está no monte, irmão? Relaxa, daqui a pouco vai chegar o vale. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, estou sendo verdadeiro com você. Sempre depois do monte tem um vale. O problema é que a gente só se prepara para o monte. Por isso que muitos morrem no vale. Você está preparado para o vale, irmão? Teu casamento começou no monte, lembra aquela noite especial? Feliz, beijando a princesa, beijando o príncipe, o príncipe. Lembra? E agora? Agora tem luta. Agora a mulher reclama quando você chega com o pé sujo em casa. Chegou no vale, irmão. Chegou no vale. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Montanha onde você começou a sua vida cristã. Mas até chegar na outra montanha do lado direito, que é a montanha da sua vitória final, de chegar até Jesus Cristo no céu, tem um vale no meio. Como cristãos nós estamos agora no vale, irmãos. Em geral, irmão, nós nos preparamos apenas para os momentos em que nós estamos nas montanhas da vida, mas a vida também é feita de vales. O início, a montanha que vem antes do vale, no início das coisas a gente se esforça mais, a gente se dá mais. No início é fácil ter fé, claro que eu creio em Jesus, mas é óbvio. Agora, irmão, no final da montanha, depois do vale, quando nós vemos
A linha de chegada final também é fácil. Glória a Deus, eu estou quase partindo. Vou chegar ao céu, eu vou ver Jesus. Ah, irmão, aí a gente também tem fé. A gente consegue ter fé no começo da caminhada, a gente consegue ter fé também no final da caminhada. Mas e o vale que está no meio? Eu me lembro, irmão, da construção desse templo. No início, irmão, vamos fazer uma campanha para construir o templo. A liberalidade desse povo era grande. Irmão pegava reserva, ofertava. Irmão pegava moto, entregava. O outro pegava o computador, entregava. Irmão, no início foi uma bênção. Formamos um caixa para começar a construir esse templo. Irmãos totalmente liberais. Não tinham vergonha de ir para a rua e pedir nada. Tinha vergonha de ir para a rua e vender nada. Eu me lembro também do final. Faltando aí uns 2, 3 meses para terminar o templo. Eu me lembro aqui, cadê a mulherada aqui que estava aqui com as vassouras naquele dia? Levanta as mãos, as mulheres. Irmãos, era tanta mulher de vassoura, sabe, que o pessoal podia pensar que era uma reunião, entendeu? Eu não falei nada, irmão, só falei reunião. Você já foi lá na frente, já viu, mulher de vassoura, reunião. É só uma piada. Mas as mulheres lavaram esse templo. Por quê? Porque a gente estava prestes a inaugurar o templo. Sabe, os homens subiam em andames para pintar, pelo menos colocar uma tinta branca para melhorar. Outros corriam de um lado, outros corriam do outro. Sabe, eu me lembro que eu estava aqui esgotado. Eu deitei nesse círculo aqui, muito cansado, e fiquei admirando o céu. Porque a gente estava chegando no final, irmão. O início é uma bênção, irmão. A primeira montanha é uma bênção. A última montanha também é maravilhosa. Mas o problema está no vale. Aí eu me lembro agora, irmão, do meio. Falei do início, falei do fim, mas não te contei do meio, né? Não te contei do vale. No vale eu me lembro de gente falando assim comigo: não vai dar para inaugurar na data, né, pastor? No vale eu me lembro de alguém falando assim: será que a gente vai conseguir, pastor? É muito dinheiro, essa igreja não tem esse dinheiro não, pastor. O povo não tem dinheiro não, pastor. Nós estamos passando um aperto aí, pastor. Não tem dinheiro, pastor. Esses vidros aí, como é que a gente vai pagar? Pastor, como é que nós vamos pagar isso? Isso aqui é o meio, irmão, isso aqui é o vale. Será que a gente vai conseguir? Aí outro vinha dizer assim: será, pastor? Outro vinha dizer assim: eu acho que não vai dar certo não, infelizmente, vamos deixar para ano que vem, né, pastor? Não vai dar para inaugurar em 2014, né, no aniversário de 60 anos da igreja. Irmão, no meio do vale as pessoas não têm fé, as pessoas ficam fracas. Agora escute, um grande homem de Deus disse o seguinte: o início é divertido, não é verdade? Vamos construir o templo. O final é emocionante, glória a Deus, nós conseguimos. Mas o meio pode ser confuso. Mas quando você está no vale, irmão, tudo fica confuso. E é interessante, porque quando Deus revela algo para o nosso coração, Deus só mostra o fim. Já percebeu isso? Deus me mostrou esse templo, Deus mostrou as pessoas dentro do templo, Deus mostrou um monte de coisa, mas Ele não me disse o que tinha no meio. Ele não disse o que tinha no vale. Por quê, irmãos? Ele mostra o resultado. Deus mostra a montanha, mas Ele nem sempre vai mostrar o vale. Por quê? Por que que Deus faz isso? Porque se a gente visse o vale, muitos de nós iríamos desistir. Se Deus te contasse que para você ter o negócio que você tem, a empresa que você tem, você passaria pelo aperto que você está passando, você nunca abriria a sua empresa. Agora você está no vale. Se Deus te contasse, irmão, que o casamento que você vive hoje passaria pelas lutas que está passando, você nunca casaria. Você está entendendo? Amém ou não amém? E se você não casasse, também não ia desfrutar desse pão de mel que Deus te deu. É ou não é verdade? Irmãos, nós não ficamos sabendo os detalhes, porque senão a gente desiste e nunca chega ao final. Se Deus te contasse que a vida cristã ia ter luta como você está tendo, você nunca ia querer se converter. É ou não é verdade? Nenhum de nós, irmão, gosta de enfrentar dificuldades. Se eu falar para assim: irmão, eu quero declarar, eu quero te abençoar, essa semana você vai ter uma luta, pelo amor de Deus, pastor, está repreendido. Ninguém gosta de passar por luta, irmão. Ninguém gosta de passar por dificuldade, irmão. Deus chama o povo de Israel e diz para o povo o seguinte: vocês vão entrar na terra prometida, a terra mana leite e mel, vai ser uma bênção, vocês vão sair da escravidão, vocês vão para a terra prometida, vai ser maravilhoso. Deus falou isso para eles, falou ou não falou? Amém ou não amém? Mas Deus não contou nada para eles sobre o vale, irmão. Deus não contou nada para eles que tinha um deserto entre o Egito e a terra prometida. Ah, pastor, Deus enganou o povo. Não, irmão.
é que Deus conhece o povo. Deus te conhece, irmão. Deus me conhece. Deus prometeu ao povo que eles entrariam na terra prometida, porém Ele os levou para o vale, Ele os levou para o deserto. Deus não mostrou para eles a seca no deserto, Deus não mostrou para eles a escassez de comida no deserto, Deus não mostrou para eles o sol escaldante do deserto, Deus não mostrou para eles as cobras no deserto, Deus não mostrou para eles os inimigos no deserto. Por quê, pastor? Porque senão eles nunca teriam saído do Egito, irmão. Creio que todos nós que aqui estamos jamais iríamos nos converter se Deus mostrasse para nós as lutas que tem na vida cristã. A maioria de nós preferiria ficar na mão do capeta. Isso é tão verdade, tem gente querendo voltar. Quando você pensa em abandonar a igreja, abandonar o evangelho, você quer voltar para a mão do capeta. Só que o capeta é terrível, irmão. Quando você volta, ele já entra te dando uma coça de cara. Porque a Bíblia diz que quando sai um demônio e a pessoa deixa a casa só limpinha, arrumadinha, mas não deixa a casa preenchida, é um crente vazio do Espírito Santo, a Bíblia diz que esse sujeito vai ter 7 demônios na cacunda dele, e o estado dele último vai ser pior do que o primeiro. Volta para o mundo, irmão. Quer voltar? A questão, irmão, que tem muita gente que quando entra no vale, simplesmente para. Quando entra no vale, simplesmente desiste, fica pelo vale. O erro que nós cometemos é quando a gente perde a coragem no vale, é quando a gente desiste no meio do caminho. Guarde no seu coração, o vale é aonde a maior parte das pessoas desistem. O vale é aonde a maior parte das pessoas desistem. Células fecharam no vale, discipuladores abandonaram discípulos no vale, membros de igreja saíram da igreja no vale, pastores abandonaram ministérios no vale, ministérios que começaram na casa de Deus acabaram por causa do vale. Escute isso, crentes abandonaram a sua fé no vale, namoros acabaram no vale, casamentos acabaram no vale, mulheres abandonaram maridos no vale, maridos abandonaram a família no vale, mães desistiram dos seus filhos no vale, homens abandonaram a sua família no vale, pastores desistiram no vale, líderes caíram no vale. Agora escuta uma coisa, se você desistir no vale, aquilo que era para se tornar temporário vai se tornar permanente. Está sentindo dor no vale, aí você pensa que chutar o pau da barraca, desistir no vale, vai fazer a dor passar. Eu quero dizer que aquela dor do vale, ao invés de ser temporária, que era só para o vale, vai se tornar uma dor permanente para o resto da sua vida. Diga para o teu vizinho, pelo amor de Deus, não me deixa desistir no vale. Pelo amor de Deus, não me deixa desistir no vale. Meu irmão, é fácil ter fé quando a gente está no monte. É uma bênção. É fácil ter fé quando a gente está no ponto alto da nossa vida, quando a gente está vivendo o melhor momento da nossa história. É fácil ter fé aí, quando tudo está indo bem, quando tudo está dando certo, quando as coisas estão funcionando. É fácil ter fé quando a gente está na montanha, quando a gente está no monte. Agora o desafio, irmão, é ter fé no vale. O desafio é ter fé no vale. Agora presta atenção, Jesus disse que entre a montanha aonde a gente recebeu a salvação, e aqui eu estou falando figurado, entre o monte que nós recebemos a salvação, até o monte aonde essa salvação vai ser consolidada, aquele dia que eu vou abraçar meu Salvador, aquele dia que você vai, abraçar o Senhor Jesus e morar para sempre com Ele. Jesus falou que entre uma montanha e outra tem um vale no meio, irmão. Jesus falou em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Ele não contou que tipo de situação, mas ele disse que a gente passaria pelo vale. Deus nunca prometeu que você iria alcançar as promessas dele sem passar por dificuldade. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca me disse que eu seria pastor da igreja de Boa Esperança e que eu não teria problema, que eu não teria gente falando mal de mim, que eu não teria perseguição, que eu não teria luta, que eu não teria calúnia, que eu não teria mentira. Deus nunca me enganou desse jeito, irmão. Tem luta, mas vale a pena. Tem luta, mas vale a pena, porque o que me espera do outro lado do vale é uma montanha, irmão. Preste atenção,
Deus nunca prometeu que a gente teria uma jornada tranquila. O apóstolo Paulo escrevendo disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus te deu salvação. Se você é um salvo, a salvação já está em você. Agora escute uma coisa, mas ele falou que você tem que desenvolver a sua salvação. O que é desenvolver a salvação, pastor? Vou te falar uma coisa aqui, você só desenvolve bem a sua salvação quando você passa pelo vale. Fé que não é provada, não é fé. Eu tenho fé, pastor, entra no vale e eu vou dizer se você tem fé ou não. Eu amo Jesus, pastor, deixa vir uma perseguição e eu vou dizer se você ama Jesus ou não. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Meu irmão, nós precisamos nos esforçar. Deus nos chamou para a gente desenvolver a nossa salvação. E eu posso dizer que se a gente não tivesse os vales da vida, nós jamais teríamos a fé que temos. Quando você olha para o seu pastor e fala: nossa, pastor tem fé, né? Mas eu te apresento o meu currículo de vale, irmão. Os vales que moldaram a fé que eu tenho hoje. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Tiago diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A salvação desenvolve quando a fé é aprovada. E quando a fé é aprovada e passa pela prova, então vai desenvolver na sua vida perseverança, meu irmão. Mas tem gente, quando a fé é provada, a fé é provada e é provado que a fé não é fé. Então ela fica pelo meio do caminho e não tem perseverança. É aquele que começa, mas nunca termina, irmão. É o sujeito que faz 5 faculdades, mas até hoje não achou aquele que é. Por quê? Porque quando a coisa aperta, ele diz: não é bem isso que eu queria. É a mesma coisa que está numa igreja, passar por uma luta dentro da igreja e falar: não, eu me enganei, não era essa igreja não. E tudo que você falou da sua igreja antes, meu irmão, que conversa fiada é essa? Você não vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja, sem enfrentar oposição, sem enfrentar decepção, sem enfrentar luta. O Espírito Santo está dizendo assim para nós: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meu irmão, tem gente dizendo: eu não entendo porque que eu estou no vale. Você está no vale porque o vale faz parte da vida, meu amado. Eu não entendo porque eu sirvo a Deus e passo por luta. Porque quem serve a Deus de verdade passa por luta, meu irmão. Paulo escreveu a Timóteo e disse isso: se alguém quiser viver piamente, profundamente, verdadeiramente em Cristo, vai padecer perseguição. Eu não estou falando aqui, nem a Bíblia está falando, de uma pessoa que fica falando mal dos outros, que fica fazendo fofoca e depois alguém parte para cima. Não, você está sofrendo a consequência do seu pecado. Aí é outra coisa. Estou falando de gente que está vivendo o Evangelho, que está fazendo a vontade de Deus, que está seguindo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As lutas da vida, os vales da vida servem para esticar a nossa fé, para desenvolver nossos músculos espirituais, irmão. Eu vi ali os meninos, eu fiquei um pouco apavorado. Quando eu vi aquela piscina, aqueles meninos em volta ali, parecia o tanque de Betesda. Não, nada, porque estava tudo barrigudo, tudo caído, tudo assim. Os meninos jovens, adolescentes. Pelo amor de Deus, parecia o tanque de Betesda aquele negócio. Um monte de gente precisando ser curada ali. É bonito quando você vê o sujeito saradinho, né? Mas músculo não nasce, irmão. Músculo é desenvolvido. Músculo não surge da noite para o dia. Músculo é desenvolvido. Pastor, não entendo porque minha barriga está assim. Quer que te explique? Quer que eu te fale das maioneses da vida? Dos bacons da vida? Meu irmão, a Bíblia diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tribulação produz perseverança. Quem passa por tribulação aprende a perseverar ou desiste no vale? Fala para o teu vizinho: eu não vou desistir no vale. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Diga: eu vou perseverar. Meu irmão, nosso grande desafio é ter fé no vale, no meio da nossa caminhada. Nosso grande desafio é apresentarmos ao mundo a nossa fé no Deus dos vales. Aleluia! O mundo precisa conhecer a tua fé no vale. Satanás chega para Deus e fala assim, Deus vira para ele e diz: ei, Satanás, está vindo aonde? Estou aí perambulando pela vida. Vagabundo, né, irmão?
Por isso que o diabo é vagabundo. Se você ler o texto de Jó, ele está andando à toa, está fazendo bomba nenhuma. Ele devia pertencer a esses grupos aí que invadem casa dos outros, aí invade terra dos outros. Não gostei, pastor, o problema é seu, estou nem aí para você. Estou falando a verdade, esse púlpito aqui é lugar de falar a verdade. Não estou emitindo uma opinião, estou falando uma verdade. Aí Satanás chega, Deus fala, tu veio da onde? Não, estava aí zoando aí, passeando pela terra, não fazendo nada mesmo. Aí ele pergunta assim, Deus pergunta para ele, você viu meu servo Jó? Viu que homem direito? Que homem temente a Deus? Que homem honesto? Que homem correto? Aí Satanás virou para Deus e falou o quê? Também? Também? Você cercou ele de montanha? Também? Ele está na montanha? O Senhor deu bens para ele? O Senhor protege a família dele? O Senhor protege a vida dele? O Senhor protege tudo que ele tem? Também? É fácil demais. Agora manda ele para o vale para ver se ele vai segurar essa bomba. Manda ele para o vale. Tira ele da montanha e joga ele no vale para ver se ele vai segurar. E Deus falou, vai lá, pode tocar, só não vai tocar na alma dele. Aí Satanás volta de novo. Jó perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha. Aí Deus vira para ele e fala assim, e aí Satanás, seu cabrunco, como diz lá em Campos. Cabrunco é o nome para uma doença lá de boi. E aí, você viu que o meu servo Jó não blasfemou, ele perdeu todos os bens, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele continua fiel, ele ainda continua dizendo que tem fé no vale, ele crê em mim no vale. Aí Satanás, tá bom, mas tira a saúde dele que eu quero ver se ele vai continuar do mesmo jeito. E Deus fala para Satanás, vai lá, toca nele, pode tocar, mas não toca na alma dele, a vida dele você não tem direito sobre ela, mas pode tocar no corpo dele. E a Bíblia diz que Jó então fica doente, a ponto de raspar as feridas com um caco de telha. É emocionante quando você lê o capítulo 2 de Jó, sabe por quê? Porque Jó, ele está ali, os amigos chegam para visitá-lo, a Bíblia diz que de longe eles olham para Jó e começam a chorar, eles ficam comovidos porque vê Jó desfigurado de tanta doença no corpo. Mas a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa Deus e morre. Ele fala, tu está louca, mulher? Aceitamos o bem que vem de Deus, não vão aceitar o mal. O meu Deus é Deus dos montes, mas o meu Deus também é Deus dos vales, mulher. Tem muito marido que precisa ensinar isso para sua esposa, tem muita esposa que precisa ensinar isso para o seu marido. Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos... Deus estava com Jó quando ele prosperava, Deus estava com Jó quando ele perdeu tudo, Deus estava com Jó quando ele estava no monte, Deus estava com Jó quando ele estava no vale, Deus estava com José quando ele estava no monte, lá no palácio do Egito, mas Deus também estava com José na cova, Deus estava com ele lá. Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Deus estava com o povo de Israel quando o povo entrou na terra prometida, mas Deus também estava com o povo de Israel quando eles estavam caminhando pelo deserto. Agora escute, quero trazer uma revelação para o teu coração. Êxodo 20, 18 diz assim: Moisés estava no monte 40 dias em oração para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Qual é o segredo que eu aprendo aqui? No monte nós podemos ver o poder de Deus, irmão. Mas escuta uma coisa, no vale nós encontramos a misericórdia de Deus. Salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está com você no vale. Escute, o monte é o lugar onde os homens nos veem dando o nosso melhor. Fulano orou no monte, fulano está buscando a Deus, fulano está vivendo no monte. Os homens veem a gente dando melhor nos montes, mas no vale é onde a gente vai poder ver Deus dando o melhor dele para nós, Ele cuidando de nós no vale. Agora escute, irmão, no vale a nossa alma sempre vai buscar nos enganar e dizer que Deus nos abandonou. No vale a gente diz: eu estou sozinho. No vale a gente diz: eu fui esquecido. No vale a gente diz: não tem mais jeito. No vale a gente diz: não tem solução. No vale a gente diz: não tem conserto. No vale a gente diz: não tem jeito. Agora escute uma coisa: quando a sua alma buscar te enganar, dizendo que Deus te abandonou no vale, dizendo que Deus te esqueceu no vale, nessas horas você precisa dizer como salmista: Ele, é Ele, diga comigo, é Ele, diga comigo, é Ele, o Senhor que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão. Deus não vai te deixar no vale. Deus não fez você para o vale. Vale é lugar de passagem.
Deus me tira do vale e me leva para a montanha da coroação final. Aleluia. Nós precisamos entender, irmão, que o Deus que dá vitória nas montanhas é o mesmo Deus que nos dá vitória nos vales. Agora escute, aprenda uma coisa. Quando Deus disse para o povo de Israel que eles entrariam na terra prometida, escute isso, Deus não disse, Deus não deu uma ordem e largou eles lá. Quando Deus falou que eles entrariam na terra prometida, Deus levou eles para o deserto. Mas escute uma coisa, Deus não ficou olhando. Por quê? Porque de dia ele era uma coluna de nuvem, de fumaça, para dar sombra para eles, para dar refrigério para eles. E de noite ele era uma coluna de fogo, para dar aquecê-los no frio escaldante lá do deserto. Frio escaldante foi horrível. Frio não pode ser escaldante, escaldante é ser fogo. Então Edita diz: e ele então os guiou lá durante o dia como uma coluna de nuvem para poder protegê-los e guardá-los do sol escaldante do deserto. Mas de noite ele era uma coluna de fogo para aquecê-los no frio do deserto. Amém ou não amém? Ficou melhor agora. Deus ao longo do caminho esteve com eles. Deus ao longo do caminho esteve com eles. Deus ao longo do caminho esteve com eles. Agora deixa eu falar uma coisa, irmão. Pode baixar só um pouquinho, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Por que de dia e de noite? Por que de dia e de noite? Você já se perguntou isso? Por que de dia e de noite, irmão Zé? Já se perguntou isso? Porque Deus não mandou você ficar parado no vale. Deus mandou você andar. Anda de dia, anda de noite, mas anda, porque Deus está com você, seja de dia ou seja de noite. Não pare no vale. Não descanse no vale. Caminhe no vale. Agora escute. Assim como Deus estava com o povo de Israel, de dia como uma coluna de fumaça, de noite como uma coluna de fogo, Deus está com você também. Houve um dia na vida de um salmista que ele estava no vale e ele olhou para cima e ele se viu cercado de muitas montanhas altas. Ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ele disse mais: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Diga comigo: o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. Guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Aplauda o nome dele. Ei! O Salmo 121, eu poderia dar um título para ele: uma oração no vale. Será que você consegue fazer essa oração no vale da sua vida? Eu sei que Deus vai me tirar desse vale. Deus está guardando. Ele diz para mim, para a alma dele: alma, cala a boca, porque Deus está guardando você também. Agora escute. Deus está dizendo: eu estou com você no vale. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos vales. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos vales. Você está no vale? Dê o seu melhor no vale, porque Deus já está cuidando de você no vale. Vá para frente, vá adiante, porque o seu Deus é o Deus dos vales. Aleluia! Agora escute. Diga comigo: o vale não é minha casa. Diga comigo: o vale não é minha casa. Diga bem forte: o vale não é a minha casa. Diga comigo: o deserto não é o meu lar. Diga para o teu vizinho: eu estou indo para a terra prometida. Futuca ele aí. Diz: eu estou indo para a terra prometida. E a terra prometida não é no vale. A terra prometida está depois da montanha, meu irmão. A terra prometida é depois do vale. É a próxima montanha. É a próxima montanha. É a próxima montanha. Ei! Ei! É a próxima montanha. A terra prometida não é no vale, é na próxima montanha. Escuta uma coisa: Deus te chamou para cima, não foi para baixo.
Então você não vai ficar no vale, só se você quiser. Escuta uma coisa: seus filhos não vão ficar no vale, seu casamento não vai ficar no vale, suas finanças não vão ficar no vale, a sua história não vai ficar no vale, a sua vida não vai ficar no vale, a igreja não fica no vale, a célula não fica no vale, o seu discípulo não vai ficar no vale, você não vai ficar no vale, e nada do que é seu vai ficar no vale. Sua saúde não vai ficar no vale, nada do que você é, nada do que você tem vai ficar no vale. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Deixa eu te mostrar o que Deus trouxe no meu coração. Diga comigo: o Senhor. Diga comigo: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E deixa eu te falar uma coisa: o propósito de Deus inclui o vale. Ele vai cumprir o propósito dele, mesmo que você esteja no vale. Escute uma coisa: Deus já tinha visto o vale antes de você entrar nele. Ele já vê as saídas lá no vale. Ele já sabe os caminhos para você sair do vale. Escute isso. Perguntaram para o grande cineasta Steven Spielberg: qual é o segredo de um filme premiado? Ele disse: é simples, basta ter um bom final feliz. Deus é quem criou todas as coisas. E a palavra de Deus, cada livro que você lê, os Salmos falam de um final feliz, Apocalipse fala de um final feliz, Gênesis fala de um final feliz, a Bíblia inteira fala de um final feliz. Então por que você acha que você vai ficar no vale? O Salmo 23, os Evangelhos, os livros do Apocalipse, as profecias, toda a Bíblia falam de um final feliz. Essa é a minha fé, irmão. Essa é a fé de quem é salvo. É que o mundo te estragou. É que o teu professor lá na tua faculdade estragou a tua cabecinha. É só isso. Escute uma coisa: quando você estiver no vale, você precisa dizer, levanta a tua mão direita e começa a dizer. Se você está no vale, diga: isso vai passar, isso vai passar, isso é provisório, isso tem uma data de validade, isso vai acabar. Deus já estabeleceu um fim para isso, porque todo vale tem um fim, todo vale tem um fim. Diga comigo: o vale não é o final da minha história. O vale não é seu destino final, é só um lugar de passagem, irmão. Aprenda isso. Eu disse para você no início que sempre depois da montanha tem um. Sempre depois da montanha tem um. Fala direito, por favor. Sempre depois da montanha tem um. Mas agora eu preciso te dar uma boa notícia. A boa notícia é que também depois do vale sempre tem uma montanha. Depois do vale sempre tem uma montanha, meu irmão. Há uma montanha esperando por você. Há uma montanha no fim do seu vale. Mas se você ficar sentado aí no vale, você nunca vai chegar na montanha.